Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode estar sentado em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos nos apresentar. Quem aqui nos conhece, levanta a mão, por favor. Olha. Ô, glória. Nós estamos famosos, hein? Estamos bem na fita. Eu sou o presbítero Rafael, a esposa da presbítera Renata. Pois é, eu sou a presbítera Renata, esposa desse galã. Tem mais galã? Eu sou galã, tá, gente? Amém ou amém? Amém. Nós estamos pastoreando junto a IPV do Monte Castelo. Tem uma galera aí do Monte Castelo. Levanta a mão, galera do Monte Gente, Castelo. cadê a turma do Monte Castelo? Aplauda o Senhor pela vida da igreja do Monte Castelo, que eles são top demais, gente. Nós combinamos tudo isso lá antes, mas vocês foram demais. Ô, pastor, vou ensinar aqui, ó. O pessoal do Monte Castelo. Cadê as labaredas de fogo? Aí, lá tem labareda de fogo. Mas, pastor Assis, aí tem um negócio aí. Agora... Quer ver agora, né? O pastor Tadeu tá olhando, quero ver agora. Aqui, né, pastor Tadeu? Vamos parar por aqui. Cadê os homens do Monte Castelo? Nós estamos com esse problema lá, gente. Pra vocês terem ideia. Cadê as labaredas de fogo? Pois é. Tem que trocar o nome dos homens lá para labaredos de fogo. Aí funciona o negócio. Olha só, é um prazer para nós estarmos aqui juntos, eu com a minha esposa aqui, trazer essa palavra na conferência da família. Olha, é top demais. Que o Senhor fale ao seu coração através das nossas vidas, que a presença do Senhor seja real nesse lugar, que o Senhor transforme a gente, nossa mentalidade. Estou vendo uma galera aí também do A2 aí, da época que a gente estava junto. Olha que lindo, top demais, né, meu amor? Pois é, gente, é uma alegria estar aqui, matando saudades, estando nessa casa. É sempre bom estar aqui com vocês, viu? Quando puderem, forem liberados, faz uma visita para nós lá. Mas nessa noite, quem está preparado? Nessa manhã, o vício. Nessa manhã, quem está preparado para receber uma palavra de Deus? Nessa tarde? Nessa tarde, gente, não consigo, eu chego lá. Vamos de novo. Nessa tarde, quem está preparado para receber uma palavra de Deus? Amém? Aleluia. Amém. Nós estamos aqui por Ele, e para Ele é toda a honra e toda a glória. Amém? Na terça-feira, eu estava pela Beira Rio. Tem o pessoal da internet também, sejam abençoados. Tem uma galera lá de Portugal, da Espanha, que falou que está acompanhando a gente aí, ó. Um beijão para todo mundo. E terça-feira eu estava na Beira Rio andando de carro, à tarde, e o Senhor me pediu para entregar um recado aqui, quando eu subisse aqui. E profeta tem dessas coisas, e a gente tem que escutar o que o Senhor falou. Só que a maneira do que o Senhor me pediu para te entregar um recado é uma maneira um tanto diferente. E eu queria te falar o recado de Deus agora para você. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Receba esse recado da parte do Senhor para o seu coração. Abra sua Bíblia. Vamos direto para a palavra de Deus. O profeta tem dessas coisas, tem até que cantar sem saber cantar, querido. Mas o recado está dado. São as coisas de Deus, né? Vai entender. O Atalaia fez a parte dele. Josué, capítulo número 15. Josué, capítulo 15. Nós iremos falar sobre filhos cheios do poder. Aleluia. Que o Senhor fale tremendamente aos nossos corações nessa tarde. Josué, capítulo 15. Você vai ler? Versículo 18 e 19. Versículo 18 e 19. Diz o seguinte. Todos abriram? Estão ouvindo o barulhinho de folha ainda? E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Caleb lhe disse: que é o que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me destes terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes
Fontes o quê? E fontes inferiores. Queria pedir o irmão do teclado aqui para ajudar a gente. Em nome do Senhor Jesus. Aqui a gente está numa história, nessa parte do livro de Josué. Aqui não passou o nome, mas nós estamos falando de Axa, a filha de Caleb. Axa, aqui acontece um episódio, mas para eu te explicar melhor esse episódio que está acontecendo aqui, eu preciso fazer como os filmes de Hollywood, fazer um flashback junto com você para o início dessa história. Na verdade, o início dessa história que nós vamos começar não é nem o início, a gente vai voltar um pouquinho antes ainda. Mas, voltando aqui para trás, umas 4 ou 5 décadas para trás, Moisés manda entrar em Canaã 12 espias. Você lembra da história, você conhece da história. Dentre esses espias, o nome já fala, espias, era para espiar a terra que eles estavam para entrar e conquistar. Ver lá o que tem, se é fortificada, se não é, como é, para a gente criar uma estratégia de guerra, para a gente entrar e dominar isso. E eles passaram lá, ficaram durante 40 dias espiando a terra. Aqui nós lemos de Axa, mas o pai de Axa, Caleb, foi um dos 12 espias. A Bíblia nos relata que eles ficaram lá, e Caleb, junto com aqueles 12 homens, voltaram ao final. E ao voltar, eles entregaram um relatório daquilo que eles viram naquela terra. Só que 10 espias entregaram um relatório que desfaleceu o coração do povo. Você lembra muito bem disso. Só que a Bíblia nos relata que Caleb, Números 14:8, relata que Caleb, nele tinha um outro espírito. E ele falou o seguinte, mandou o povo calar, e falou assim, dá para a gente conquistar essa terra sim, fiquem quietos, vamos entrar, vamos conquistar, se o Senhor for com a gente vai conseguir conquistar tudo lá. Josué também, e o povo desfalecido queriam apedrejar os dois, matar os dois. E aí Caleb e Josué, eles se fazem participantes da promessa de Deus, porque eles acreditaram que Deus poderia ser com eles na conquista de Canaã. A primeira chave que eu queria te entregar nessa tarde é que para você conquistar, para você entrar no lugar que Deus tem para você, para sua família, precisa haver fé. Sem fé, se você quer saber de uma coisa que desagrada a Deus, às vezes, se você se arrepender de todo o coração, nem mesmo o seu pecado, num arrependimento profundo logo depois, desagrada tanto a Deus como a sua falta de fé. A sua falta de fé. Mas pastor, está falando que falta de fé é pior do que pecado? Para Deus isso desagrada demais. Você não consegue acessar o céu se você não tiver fé. O pecado te afasta da presença de Deus, te leva para longe, te bloqueia. E a falta de fé não te deixa entrar no amor do Pai, porque você não acredita. E se você não acreditar, acreditar faz parte de tudo na vida cristã. Fé não é só uma parte da vida cristã, é a própria vida cristã. Só que aí, olhando mais sobre a vida de Caleb, porque nós vamos chegar lá nesse versículo, mas aí eu fui olhar sobre a vida de Caleb, e a Bíblia fala que Caleb era filho de Jefoné. Um bom nome se você for ter um filho, colocar o nome do seu filho. Fica a dica. Fica a dica, Jefoné. O nome de pai de Caleb, Jefoné. Só que Jefoné, a Bíblia fala que era um quenezeu, e eu achei detalhe nisso, porque quenezeu nem era da tribo de Judá, era uma terra lá da Síria. Então dá a entender que o pai de Caleb não era da tribo de Judá, não era da tribo de Israel, a mãe era. Só que o pai se converteu, provavelmente um dos que saíram do Egito, porque muitos egípcios saíram com o povo, por ver os milagres e o poder de Deus na terra do Egito, fazendo milagres. E mais uma coisa que me chamou a atenção, porque os improváveis, através da fé, entram para a família de Deus. Os improváveis, através da fé, acessam o Todo-Poderoso. Eu não sei se você está aqui nessa tarde, às vezes a música foi para você, o recado foi para você, às vezes na internet, mas Deus está falando o seguinte, que pela fé, e nós precisamos plantar fé nos nossos pais. Às vezes o seu pai não é cristão ainda, sua mãe, às vezes os seus filhos estão afastados, mas você precisa plantar fé neles, porque através da fé eles podem participar e serem partícipes da família de Deus.
E mais um detalhe, para os pais cheios do poder aqui, para termos filhos cheios do poder. Nós não criamos filhos, nós educamos netos. Essa é a verdade. O que nós fazemos e educamos e direcionamos nossos filhos vão ecoar muito além do que nós possamos imaginar. Vai muito além. Jefoné, ao fazer parte da família de Deus, Jefoné colocou Caleb dentro da família de Deus, e Caleb passou para Axa o que era Deus. Fé em fé, de fé para fé. Isso fala muito forte com a gente. Você quer falar, meu amor? Você está meio para frente, para trás? Tô aqui recebendo essa palavra, saboreando. Quantos estão entendendo o que Deus quer falar com a gente nessa noite? É o início do que Deus tem para nós. Aqui nós lemos um comportamento de uma menina que o pai dela, 40 anos atrás, 45 anos na verdade, deu um relatório diferente dos outros 10. E ele entrou nas promessas que Deus tinha para todo o povo, por conta da fé. E um detalhe importante da vida de Caleb, que ele fala o seguinte: com 85 anos no Brasil, está todo mundo querendo aposentar, se já não tiver aposentado, amém? Ai, 85 anos, ô Jesus, 85 anos é mandar bom dia no grupo da família do WhatsApp 5 horas, é o que tem para nós, lavar a calçada dia de sábado. Só que Caleb fala o seguinte, foi até Josué. Você está acompanhando a história comigo? Eu estou indo muito rápido. Ele foi até Josué e falou assim: Josué, há 45 anos atrás, você estava lá, e nós voltamos da terra de Canaã, e eu falei com Moisés, que eu vi um lugar e eu queria aquele lugar, e Moisés me prometeu aquele lugar, e eu estou aqui agora com você, que é o líder do povo, 45 anos depois, falando com você o seguinte: me dá esse lugar, porque ele me prometeu. E Josué dá Hebrom para Caleb. E a terceira coisa que me chamou a atenção é o seguinte: como um homem de 85 anos pede uma terra, e a terra estava cheia de inimigo. 85 anos. E ele fala o seguinte: a mesma força que eu tinha com 40, eu estou agora. E sabe o que eu fico pensando, irmãos? De verdade, Caleb tinha a mesma força. Caleb tinha a mesma força. Sabe por quê? Porque Caleb foi protegido pelo Espírito Santo de Deus, de quando ele falou a favor de Deus, quando ele creu em Deus, que ele poderia conquistar. É como se Deus tivesse pausado a força dele ali, porque a morte que teve os 40 anos posterior no deserto, para todos aqueles que Deus falou que ia perecer no deserto, não veio a Caleb. E na hora que Caleb falou isso, é como Deus despausasse a vida de Caleb, a força de Caleb, e falou: agora é como se fosse naquele dia, entra e conquista, porque eu sou contigo. Isaías, se eu não estou enganado, fala que aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças e sobem como águias. Não sei quanto tempo você tem orado pelo seu esposo, pelos seus filhos, não sei quanto tempo você tem clamado por essa situação, eu não sei, mas desde quando você confiou no Senhor, o Senhor já tem te dado essa terra. Ele só está esperando o tempo certo para te deixar entrar e conquistar. E pode passar quantos anos forem, a terra é sua, pelo poder do nome do Senhor Jesus, amém? Não importa o tempo, não importa a idade, porque Deus, se Deus te prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. E aí, nesse contexto que você está aí já pensando, entra então essa menina, essa mulher, que eu não sei a idade direito, procurei, não consegui achar a idade que ela estava. Mas entra então no cenário dessa história, essa menina, Axa, que viu o pai dela, que ouviu histórias, que foi forjada no deserto, uma mulher de força, que não viveu na fraqueza não, viveu num lugar que tinha que ser forte para sobreviver, que tinha que ser forjada, que tinha que ter coragem. E ela viu o pai dela, e ela viu as histórias que vinham do Deus grande, do Deus altíssimo. Ela sabia de promessas feitas a ela, a geração dela.
O próprio Deus falou de Caleb em Números 14, 24, fala assim: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Aleluia. E eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá a herança. Essa menina sabia que através do pai dela, ela tinha uma promessa muito forte. Ela sabia que através do pai dela tinha algo muito forte que ela precisava acessar, que ela tinha direito. Porque quando Deus fala, Deus não joga a conversa fora. Deus faz e ponto. Deus trabalha e ponto. Se Deus falou que vai te dar, Ele vai te dar. Se Deus te prometeu, Ele cumpre. Se Deus falou que vai abrir, abre. Se Deus falou que fecha, fecha. Se Deus falou que cura, cura. Glória a Deus. É Ele que faz. Mas ela sabia que através do pai dela, ela estava herdando uma promessa gloriosa. Nós precisamos deixar legados espirituais para os nossos filhos. A gente anda numa correria de deixar dinheiro no banco. A gente anda numa correria de deixar mais uma casa para o filho. Porque quando eu morrer, eu vou deixar uma casa para ele. Porque quando eu morrer, eu tenho que deixar a empresa para ele. Porque quando eu morrer, é tudo jóia, é tudo maravilhoso. Mas os legados espirituais, aonde estão? Aonde estão as promessas de Deus para as nossas vidas, que os nossos filhos herdarão? Eu vejo famílias que vêm, pai pastor, filho pastor, neto, já tem um bisneto, e vai passando essa bênção. Isso é tão lindo. Quantas coisas o Senhor já falou com você, já falou comigo, quantas coisas o Senhor já te prometeu. Oi, Ele continua sendo Deus. Ele não esqueceu o que Ele falou com você, não. Oi, Ele é o Senhor da sua vida. Existem legados espirituais que às vezes a gente não se atenta, mas nós precisamos começar a deixar para os nossos filhos. E Caleb, nesse tempo em que ele já está mais velho, ele não quis ficar folgado não, porque ele continuou crendo no Deus da mocidade dele. E ele falou: aquela terra, Hebron, gente, era a terra conhecida pelos gigantes, dos anaquins. Ele podia ter falado assim: agora eu estou velho, tá bom, já tive muitas experiências com Deus, agora eu vou ficar quietinho aqui, me dá uma terra aí que já está mais ou menos. Mas ele olhou e falou: era aquela, essa terra. O que Deus tem falado com você? Quais são os sonhos que Deus tem colocado na sua vida, na vida da sua família? Quais são os projetos familiares que Ele tem para você? Qual é o lugar que Ele tem te plantado? Qual é o lugar que Ele tem te prometido, que tem dito que você vai alcançar? Só que a gente quer as coisas muito assim. A gente não quer lutar. E os gigantes estão aí para serem vencidos, amém? Os gigantes estão para serem vencidos. E aí ele propõe alguma coisa. Se você for ler um pouquinho antes, ele fala assim: olha, eu quero um valente, que se entrar e possuir aquela terra, eu vou dar a mão de Axa em casamento. Aí, espera só um pouquinho que eu preciso falar. Fale. Nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, virada de século, aconteceu um fenômeno muito ruim na nossa sociedade brasileira. Um fenômeno chamado pelos sociólogos de efeito estilingue. Qual que era o efeito estilingue? Filhos que vieram dos anos 70, 80, agora entraram nos anos 90, com seus 30 anos, eles começaram a ter filhos, casar e ter filhos. E ao se casarem e terem filhos, eles quiseram dar para os filhos tudo que eles não tiveram. E aí entrou um conceito no meio dos professores, no meio das escolas, das universidades, de que pai legal era o pai que era amigo. Você tinha que descer do degrau de pai e ficar no mesmo degrau de amigo do seu filho. E tudo aquilo que você teve escassez na sua infância, você agora teria que, por amor, dar ao seu filho. Agora já não era, mas era o efeito estilingue. Quem foi muito puxado agora solta e vai lá na frente e faz tudo ao contrário.
Nessa história aqui, eu vejo que Caleb não aliviou para Axa. Caleb foi um pai que ele deveria ser. Tudo que ele enfrentou, tudo que ele foi, ele deixou de exemplo para a filha dele. Deus está falando algo com alguém aqui. A sua história, não despreze a sua história. Não despreze o que você passou, as dificuldades, as facilidades, o que você teve, o que você não teve. O que o Espírito Santo está nos chamando nessa tarde para fazer é ressignificar as nossas histórias. Se você teve uma história muito ruim, ressignifica isso e coloca na sua cabeça que você pode, através do seu comportamento, mudar tudo aquilo que você passou. Não para aliviar, mas para ressignificar, fazer melhor, trazer um outro significado. Provavelmente, se você é nascido antes de 85, você apanhou bastante. Se você é nascido depois dos anos 90, às vezes você não apanhou tanto, porque não pode bater. Às vezes você é um pai que bate bastante. Às vezes você é um pai que nem bate, porque eu não faço isso com meu filho, porque eu apanhei muito. Deixa eu te falar, mas você quem você é pela sua história. Por que você está desprezando a sua história como filho? Caleb conquistou uma terra de gigantes e falou o seguinte: quem subir e conquistar, casa com a minha filha. Para casar com a minha filha tem que ser macho igual eu. Não é porque eu conquistei que eu vou aliviar para outro. Para casar com Axa tem que subir e conquistar igual eu fui. Será que a gente está aliviando os nossos filhos demais? Será que a gente está deixando demais por pena? Tenha pena do seu filho, não. Pena não é um negócio legal de ter de ninguém, principalmente dos nossos filhos. Nossos filhos podem, nossos filhos são capazes, nossos filhos vão mais além do que nós. Nós precisamos crer que o Senhor é com eles também. E Otiniel vai e ele enfrenta e ele vence. E ela convence Otiniel então a pedir uma terra para o pai dela. Ela diz a Bíblia que ela persuade ele. Vai falar do queridinho, pede lá a terra para papai. E Otiniel vai lá e pede a terra. Só que eu não sei se Caleb tinha acabado de conquistar, em que tempo estava ali, se ele não observou direito, ou se foi proposital. Ele deu uma terra seca para ela. Ah, mas essa menina, forte, valente, guerreira, criada no deserto, vendo histórias de fé, vivendo história de fé, presenciando história de fé, falou: comigo não é diferente não. Ela dá um pulo daquele jumento e fala: pai. Ele olha para ela: o que você quer, minha filha? Me dá uma bênção. Ela pede uma bênção e ela pede água. O Senhor me deu uma terra, mas eu preciso de água. E sabe, os nossos filhos hoje, eles estão olhando para nós falando assim: pai, mãe, eu preciso de água. E sabe o que é água? É o Espírito Santo. Família com poder é uma família cheia do Espírito Santo. Aleluia. Com água jorrando. Aleluia. Por todo lado dentro das nossas casas. Aleluia. Com água jorrando na nossa vida. E ele dá para ela as superiores e as inferiores. Abra sua Bíblia com a gente, Isaías 44:3. Aleluia. Olha o que o Senhor diz, é o que a pastora Renata está falando aqui. Isaías 44:3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. A água é o Espírito Santo de Deus. É a água. O poder vem da água. O poder vem do Espírito Santo de Deus. Diga: eu quero esse poder.
Eu quero essa água, eu quero beber dessa água viva. Fala com o Senhor. Ela aprendeu o valor da água. A gente precisa vender o valor do Espírito Santo nas nossas vidas. A Bíblia fala para a gente não extinguir o Espírito Santo. O valor do Espírito nas nossas vidas. Ela fazia parte de uma promessa. Você faz parte de uma promessa. Os nossos filhos precisam ter as próprias experiências com Deus. Até nesse momento, essa menina viu Caleb vencer. Até nesse momento ela viu Moisés, ela viu tanta coisa, teve tanta inspiração. Josué, dentro da casa dela. Acredito que a mãe dela deva ter sido uma mulher sábia, que estava ali, junto com o esposo. E ela viu tanta coisa. Mas enquanto ela estava em cima daquele jumento, era a hora dela ter a experiência dela buscar a necessidade dela. Os nossos filhos não são crentinhos. Eles precisam ter a experiência. Eles precisam, em João 3,3, eles precisam nascer de novo também. Eles precisam ter a experiência do nascimento, do novo nascimento. E ela fala: dá-me fontes. Diga nessa tarde: dá-me fontes, Senhor. Talvez lá na sua casa a coisa esteja bem seca mesmo. Talvez seja uma terra seca lá. Está bebendo aguinha no conta-gota. E a coisa está estreita. Nessa tarde, o Senhor quer abrir as fontes superiores e inferiores sobre a tua casa. Aleluia. O Espírito Santo quer derramar poder nas famílias. Aleluia. Uma família estruturada é uma sociedade estruturada. Uma família abençoada é uma igreja estruturada, abençoada. O posicionamento começa não aqui com a carinha bonita de santo. É dentro de casa, vivendo o evangelho dia após dia. Como assim, pastora? Errando, pedindo perdão, recomeçando. Querendo de novo, acreditando nas promessas do Senhor para a sua família, para a sua casa. Que a sua casa é bendita. Acreditando que Deus pode transformar o deserto em água fresca. Que tem fonte. Agora um detalhe aqui, só um minuto, meu irmão, um detalhe aqui muito importante. Que ela estava indo para a casa de Otoniel. E ela fala que ela persuadiu Otoniel a voltar, porque ela queria pedir ao pai uma bênção. Naquela época, uma filha, mulher, voltar e pedir algo, era algo extraordinário. Mas ela tinha o exemplo do pai. Ela era audaciosa, ela era corajosa. Só que mais do que ser audaciosa, corajosa, voltar, a que você tinha intimidade para pedir algo para o pai. Será que os nossos filhos têm tido intimidade com a gente nesses últimos dias? A Bíblia fala que não é bom para o homem que viva só. Foi lá no início, na instituição da família. Será que os nossos filhos não estão ficando só demais nesse tempo? Será que isso daqui não tem acabado com a conexão dentro dos nossos lares? Será que um aparelhinho desse tamanho não tem arrebentado com uma conexão, com um duto de vida que sai de você para eles? Porque ela, para pedir, mais do que corajosa e audaciosa, ela tinha intimidade. E ao chegar diante de Caleb, a Bíblia fala que ela apeou do jumento, ela desceu, ela sabia que ela era filha, que ela precisava do pai, ela não era maior do que o pai, ela tinha intimidade e entender a autoridade do pai, porque o pai poderia liberar bênçãos sobre ela. Isso dentro dos nossos lares, ou até mesmo de você com Deus, a gente precisa começar a ter intimidade com o Senhor. Tem vezes que nas nossas orações nós temos vergonha de pedir algo para o Senhor, e eu acho isso triste demais.
Você tem vergonha, você não tem vergonha de falar o que você precisa para um amigo, para uma amiga, na manicure, no cabeleireiro, no futebol. Mas diante do Senhor, em uma oração, você às vezes acha que está pedindo demais, ou acha que está pedindo de menos. Você acha que está falando demais, você acha que às vezes está fazendo uma oração muito errada. Você acha que Deus pode ficar envergonhado com o que você está pedindo. E isso só demonstra uma coisa: a falta de intimidade que a gente tem com o Pai. Que a gente possa ser transformado. Spurgeon falava que crenças erradas nos levam a comportamentos errados. Que a gente possa mudar a nossa crença de quem Deus é. Deus é Pai, e nós somos filhos, não somente filhos, filhos amados. E assim como essa menina, como essa mulher, você deve estar falando assim: eu quero fonte. Eu quero essa fonte de água. Ah, me conta onde está essa fonte. Eu quero ela também. Sabe por quê? Porque diz: por onde esse rio passar, tudo ele transforma. Ele converte o coração do filho ao pai. Ele converte o coração do pai ao filho. Ele restaura casamento. Ele cura. Ele traz restauração. Ele traz perdão. Ah, por onde esse rio passa. Então a gente quer falar para você: da onde que saem essas águas então? Aonde saem águas de fontes superiores e fontes inferiores? Abre a Bíblia aí com a gente, Ezequiel, capítulo 44. Capítulo 47. 47, versículo 1. Ezequiel vai explicar para nós sobre essas fontes. Hoje há o entendimento, e você tem aprendido, eu também, que o templo somos nós. 1 Coríntios fala isso no capítulo 6, que o templo de Deus somos nós. E eu entendo que fontes inferiores, de que trazendo para algo espiritual para nós nessa tarde, do que Deus tem para que os nossos filhos sejam cheios do poder. Porque nós já vimos aqui que o poder é o Espírito Santo. As fontes inferiores estão ditas aqui em Ezequiel 47:1. Depois disso, ele me levou de volta à entrada do templo, e vi água saindo por baixo da soleira do templo, em direção ao oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e a água descia pelo lado sul do templo, ao sul do altar. Fontes inferiores. Essas fontes inferiores escorriam pelo lado direito do templo. E do lado direito do templo o que havia era a mesa dos pães da proposição, simbolizando a comunhão do povo de Deus. Nós vimos aqui, nós tivemos uma série de palavras do bispo sobre isso. Águas que corriam do templo, do Santíssimo, e passavam ali por baixo, pelo lado direito. E nós entendemos em Deus, pelo Espírito Santo, para trazer nessa tarde, que fontes inferiores têm a ver com comunhão de novo dentro dos nossos lares. Axia pede fontes, e o pai dá fontes superiores e inferiores. Deixa eu começar a falar com você algo muito forte. Você precisa se conectar com seus filhos novamente, para que eles sejam cheios do poder de Deus. Há quanto tempo vocês não riem de nada? Há quanto tempo vocês não brincam de nada? Há quanto tempo você não fica querendo ficar? Você não fala querendo falar? Você não escuta querendo escutar? Há quanto tempo isso nos rouba esse tempo precioso? Eu estou falando do nós, porque somos nós. Nós como pastores, nós como líderes, temos responsabilidade sobre os nossos filhos. E essa fonte inferior tem a ver com passar pela comunhão. E outra coisa, fala que passa pelo lado direito do templo, e por onde a água sai do templo, pela porta, ao lado do oriente. Oriente sempre é o lado que dá para o sol. Eu também entendo um mistério aí para nós nessa tarde. É que as fontes precisam sair da porta do templo. Fala assim: o templo, repete comigo, o templo sou eu. A fonte precisa sair do templo, pelas portas do templo. Durante muito tempo nós fomos ensinados a pedir bênção aos nossos pais. Eu obrigo os meus filhos, o meu mais velho desde pequeno, e o pequenininho eu obrigo. Fala benção. Fala benção. Vai ficar de castigo. Obrigo. Obrigo. Sabe por que eu obrigo? Porque
eu preciso abençoá-los. Mas eu estou tendo um entendimento agora nesse tempo de fazer, sabe o que? Mais do que pede bênção, eu te abençoo, é eu começar a abençoá-los com os rios que saem de dentro de mim, pelas fontes inferiores, pela comunhão. Meu filho é uma bênção, deve estar assistindo lá, sabe jogar bola demais. Olha, meu filho com um horário, ele chega sempre na hora. Só que a gente acha que pede bênção, eu te abençoo, ou Deus te abençoe. A gente nem fala eu te abençoe, Deus te abençoe. Só que na hora da gente abençoar, liberar fontes no meio de todo mundo, a gente trava e não libera. Porque o filho dos outros é muito bom, porque o meu tem as debilidades. Começa a abençoar os seus filhos. Meu filho é abençoado na frente dos outros, começa a jorrar fontes nele. Vem cá, filho, eu te conheço, e meu filho é uma bênção. Rapaz, você tem que ver, minha filha dança pra caramba no balé. Quer ver uma fonte muito gostosa de beber? Quanto tempo você não fala, filho, eu te amo. Filho, você é tão especial. Filho, como eu amo a sua companhia. Como é bom estar com você. Como é bom. Mas pastora Renata, só com um filho pequeno? Não, com filho grande também. Também funciona? Também funciona. Mas você flui rios para eles também? Flui rio para eles também. É isso. É isso. Outra fonte de comunhão é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é lugar dos nossos filhos estarem, sim. Às vezes eu vejo crianças de 9 anos, por que não veio? Não, porque não quis. Ele não quer não, você tem que levar ele para o meio da água. Levar para o meio da comunhão. Ficar lá, ensinar, aprender. Tem muitos filhos que não querem estar na comunhão porque o pai fala mal dentro da igreja, dentro de casa. Mas não aqui. Aqui não, a gente não. Em nome de Jesus. Né? A gente chega em casa e fala que a igreja é linda. Ela é a noiva do Senhor. Aleluia. É isso que a gente fala. Que é uma alegria estar na casa do Senhor. Ai, que peso, nossa, que culto, que... E palavra do pastor hoje, nossa, não gostei. Ai, não vai querer mesmo. Só que o filho no banco de trás do carro. E lá não sabe de nada, só que o filho na mesa da cozinha almoçando junto. Fala mal do pastor. Fala mal do patrão. Aí ele quer estar na igreja. Fala mal da esposa. Você não muda de vida. Entra culto, entra ceia, sai ceia. Fala não mal do resolve, líder. não posiciona em mudança. Aí você fica seco também. E não tem como jorrar. A igreja é lugar do rio fluir. Aleluia. A igreja, a comunhão traz poder para as famílias. É por isso que o diabo quer colocar todo mundo em casa sozinho. É por isso que as trevas falam, fica em casa, não vai para a igreja, fica no online, é Cristo em casa. Porque eles sabem o poder da comunhão, o poder da unidade na igreja. Ontem nós vimos um testemunho lindo, os pastores falando, meu casamento sobreviveu por causa da comunhão. Aleluia. Eu vivi a depressão por causa da comunhão. É a comunhão dos santos, mas ele é meio estranho, mas é a comunhão dos santos. Pastora, mas eu não gosto muito dele, mas é a comunhão dos santos. E é com ele que você vai para o céu, e eu vou para o céu, e nós vamos chegar lá. É a comunhão dos santos. Não tem como correr. Quer. Tem hora que a gente é valente, pula, faz tudo. Eu desço, eu entendo a autoridade, eu quero, mas eu não quero a comunhão. Aí não tem a fonte. Mas eu estou fazendo tudo. A comunhão. E a comunhão? Deus está chamando as famílias a terem comunhão na casa do Senhor, um com os outros, a ter comunhão dentro da sua casa. Aqui dentro parece uma coisa, chega dentro de casa é outra. Poder de Deus quer fluir através da comunhão. Só que também tem fontes superiores. Fontes inferiores, comunhão. O rio que flui de dentro de mim, de você, sai da nossa boca e nos faz estar juntos, porque passa pelo lugar da comunhão. Só que quais as fontes superiores então? As fontes superiores estão do outro lado do santo, do lugar santo. Do outro lado, do lado de cá, tinha a mesa da proposição.
mas do lado de lá tinha o candelabro, a manifestação do Espírito de Deus, fontes superiores, os 7 Espíritos de Deus. Fontes superiores nós precisamos dar para os nossos filhos. Filhos cheios do poder são filhos que manifestam os 7 Espíritos de Deus. Colossenses 2, 9 e 10 diz que nele habitava toda a plenitude da divindade, falando de Cristo. Toda a plenitude da divindade é porque em Cristo havia a manifestação dos 7 Espíritos de Deus. A plenitude do Espírito Santo está em Cristo. E Efésios diz que nós estamos procurando ser da estatura de Cristo. Os nossos filhos precisam ser ensinados a chegarem à estatura de Cristo, vivendo o quê? A plenitude da divindade. Espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, fortaleza, de conselho, espírito de inteligência. Senhor, fala aos nossos corações. Você acha que a Bíblia fala, Isaías fala que maravilhoso conselheiro, você acha que é à toa? Ou porque o Espírito Santo de conselho se manifestava através do Senhor Jesus? A sabedoria, que é o saber fazer algo vindo dos céus, você acha que era assim à toa? Ou você acha que Jesus se manifestava isso porque ele é cheio do Espírito Santo? Só que a gente tenta mandar os nossos filhos para as melhores escolas, nós pagamos o melhor professor, colocamos na melhor aula particular, fazemos 1000 atividades com eles, mas quando eles dormem, falta a gente colocar a mão na cabeça deles e falar: enche, Espírito Santo, manifesta a tua presença, que ele seja cheio da plenitude do Senhor. É isso que faz diferença. Por isso, querido, eu não estou falando aqui, não estou fazendo apologia à falta de conhecimento, à falta de estudo, não é isso, não me entenda errado. Mas eu conheço pessoas que têm a série primária e são milionárias, porque é poder dos céus para saber fazer algo. E a Bíblia fala de Bezalel, que através do Espírito Santo era artífice, montou todos os utensílios lá na época do povo de Israel. Espírito de temor, uma manifestação do Senhor que eu acho que nós temos perdido dentro dos nossos lares. Por isso que às vezes os filhos, as crianças, os adolescentes, os adultos não são cheios de poder. E temor, a manifestação do temor de Deus é querer agradá-lo em tudo. Quando nós dissemos eu tenho temor do Senhor, é porque eu quero agradá-lo em tudo. Eu temo o meu Deus. Eu tremo e temo ao meu Deus. Apocalipse 22, versículo 1, João está falando: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia. O trono. Quando a gente busca a presença dele, quando a gente está aos pés do Rei, quando a gente se submete ao governo de Deus, quando a gente submete a nossa família ao governo de Deus, o rio vem. Não tem como não vir. Nessa noite, nessa tarde, Deus quer desentupir, destampar, tirar tudo que tem impedido dessas correntes de água fluírem sobre as nossas famílias, fluírem sobre a igreja do Senhor, fluírem sobre as nossas casas. Quando a gente vem para uma conferência, a gente não vem só para ver o bonitinho, a bonitinha, quem vai pregar legal. É para a gente se analisar e conferir como estão as coisas. Tem fluído, não tem fluído? Ou está jorrando uma aguinha assim, ó. Sede, você não está passando, mas está uma aguinha. Já viram aquela mangueira assim que você coloca e fica aquela aguinha? O Espírito Santo tem muito mais para você. Jesus tem muito mais para sua casa. Jesus tem muito mais para sua família. Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Ele veio para te dar vida em abundância.
e vida em abundância em família. Tem tanta coisa para nós. Nós precisamos aprender a transbordar o que está dentro de nós. João 7,38. Aleluia. Deus está falando com você nessa tarde? O Espírito Santo está tocando e te levando no que temos que melhorar, no que você tem que melhorar, amém? Diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aleluia. Está dentro de você, está dentro de mim. A gente precisa colocar para fora. A gente precisa transbordar. Transbordar principalmente nos nossos filhos. A gente tem hora que não transborda dentro de casa. A gente já chega cansado. A gente já chega exausto. São tantos problemas, tantas coisas, que a gente não tem tempo de transbordar o Espírito Santo na vida dos nossos. Agora, dentro dos santos, a gente viu que, trazendo a analogia dos utensílios que tinham ali, do lado direito nós vimos que fontes inferiores é a fonte da comunhão, do rio que corre ali, vindo de Deus, passa por nós na comunhão dos nossos filhos, saindo pela porta, através deles, e Ezequiel fala que por onde esse rio passar, tudo vai ter vida. Jesus sabia disso, tá, querido? Jesus falou com Pedro que ele seria Cefas. Pedro não era pedra, Cefas é Pedro, que significa pedra. Jesus profetizou algo que ele não via em Pedro, e Pedro foi. Falar, nós precisamos falar mais dentro dos nossos lares. Do outro lado nós vimos que fontes superiores são as 7 manifestações do Espírito de Deus, que precisamos pedir isso nos nossos filhos, para que eles alcancem a plenitude de Cristo. Só que existe uma coisa que eu penso que tem nos santos ainda, que faz ativar isso tudo: o altar do incenso. E isso está dentro de nós, porque o templo, você disse comigo que o templo sou eu, o templo é você. Só que o altar do incenso é onde colocava o incenso e a fumaça tomava aquele lugar, simbolizando, Apocalipse 5:8, se eu não estou enganado, fala que são as nossas orações. Para sair do termo espiritual, vim para um termo coloquial: quem não chora, não mama. Você tem 2 filhos gêmeos, de madrugada um começa a chorar de fome, o outro está dormindo. Você vai lá rapidamente, prepara uma mamadeira e dá para aquele que está chorando. O outro está tranquilo dormindo. Você acorda ele para dar mamar para ele? Você dá mamar para quem? Para o que estava? Incenso no altar do incenso. Está faltando reconhecer que precisamos mais do Senhor. Precisamos chorar mais. Chorar mais. Acessar. Fazer esse negócio dar certo, de fontes inferiores e fontes superiores, através do incenso das nossas orações. Oração mostra pra gente quem a gente é, e mostra pra gente quem Deus é. Nós precisamos dele, porque sem ele somos nada, nós somos necessitados dele. Oração, querido, oração. E deixa eu falar mais uma coisa, que a minha esposa está me olhando aqui, eu estou olhando para ela aqui, ó, tá doido para falar. Você não vai acordar um belo dia, muitos de nós temos. Quanto mais intimidade a gente tem, mais vontade de ter intimidade dá em nós. Mas tem hora que oração é difícil, não é? A gente faz tudo, confere o WhatsApp, passa o feed do Instagram, a gente vai no Facebook, a gente olha a televisão, vê o que está passando até 2 horas da manhã. Nem sei se tem mais Corujão na Globo, muitos anos atrás, nem vejo Globo lá em casa. Mas depois de tudo, Senhor, abençoa o nosso dia, amém. E queremos acessar lugares extraordinários no Senhor. Queremos ser alimentados pelo Senhor, sem chorar de madrugada, pedindo alimento espiritual para o Pai. Tem hora que a gente não sabe o que fazer com os filhos. Você já passou por isso? Eu já, gente. Fala, meu Deus, como que eu vou agir agora? Na situação X. E aí a gente clama ao Espírito Santo, porque Ele dá sabedoria para a gente agir. E a gente pede a Ele: Senhor, fala, como que eu faço? Direciona a minha casa.
A gente transborda falando, profetizando. A gente transborda fontes superiores e inferiores sobre os nossos filhos, profetizando, falando, orando, gemendo, clamando, chorando. Mas a gente precisa também, professar mais essa palavra. Aleluia. O que essa palavra diz a respeito de você? O que essa palavra diz a respeito dos seus filhos? Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode. Você vai alcançar lugares que a Bíblia diz que você pode alcançar lugares. A gente fica muito nos ditado popular. Se eu perguntar uma meia dúzia de ditado popular, todo mundo sabe aqui. Mas talvez um versículo de cor fica complicado. Precisamos voltar a professar a palavra de Deus. Falar conforme a palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre. A minha boca, o que ela está cheia? Ela está cheia de quê? Tiago fala sobre duas fontes. Qual é a fonte que nós temos jorrado? Mas fala que da boca consegue jorrar água amarga e água boa. Que nessa tarde o Senhor venha fazer jorrar de nós água limpa. Aleluia. Águas que purificam, águas que transformam, águas que edificam, águas que levantam, águas purificadoras. Aleluia. A gente precisa falar mais a palavra de Deus. Tá tudo ruim por aí, em nome de Jesus. Você já perdeu, eu sou mais que vencedor. Você tá muito triste, a depressão tá vindo, a alegria do Senhor é minha força. Você não sabe de nada, rapaz. Comigo não. Mas as famílias estão todas destruídas. Não, lá em casa eu já posicionei. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Eu não sei a turma de lá, mas a minha turma Aleluia. Dentro de casa serve ao Deus Altíssimo. A minha turma dentro de casa faz diferença. Aleluia. Mas só uma musiquinha do TikTok. Lá na casa do fulano eu não sei, mas na minha não. Na minha toca louvores ao Deus vivo. Eu não quero saber. É a gente parar de negociar as coisas e ir na palavra. Porque a gente vem, quer se emocionar. Tem uma música que eu acho muito bonita, fala assim, não quero só me emocionar. Às vezes a gente se emociona muito. O negócio é colocar em prática. É quem ouve e pratica. Aleluia. É quem ouve e pratica. Aí eu vou de glória em glória, de vitória em vitória. Deus está chamando as nossas famílias, as famílias de Volta Redonda, do estado do Rio, as famílias do Brasil, para um grande avivamento. O avivamento vai começar dentro das famílias. Famílias com poder, famílias cheias do Espírito Santo, Aleluia. Famílias que temem o nome do Senhor, Aleluia. Famílias que amam conforme a palavra do Senhor, Aleluia. Famílias que amam a Bíblia de novo, que não tem medo, Aleluia. Que clama, que chora de novo e chora de novo. Família que não desiste. Você tem espírito de ousadia. Não desista da sua família. Não desista do projeto que Ele tem para a sua família, porque é único e específico. O Espírito Santo está me tocando algo aqui agora, porque a gente tem colocado aqui como de paz, mas às vezes sobre você, como filho, não veio fontes inferiores nem superiores. Às vezes você viveu num deserto e não teve o mesmo privilégio de Axa, de receber fontes que trouxessem vida para a sua vida. Que nessa tarde você ressignifique isso, que o Espírito Santo venha sobre você poderosamente, liberando, abrindo fontes sobre você, inferiores. Então eu te digo que a Bíblia diz, você é uma bênção. O Senhor te ama, você é filho amado, você será próspero, você será abençoado. Tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida de você ser, você será para a glória do nome de Deus. O Pai te guarda desde sempre. Você recebe livramentos que você vê, e tem outros que você nunca ficou sabendo e nem vai ficar sabendo, porque Ele te ama. A Bíblia diz que mesmo que uma mãe se esqueça do filho, Deus não se esquece de você. Se você como filho não recebeu fontes inferiores, eu estou liberando essa palavra sobre a sua vida agora. Liberada fontes inferiores sobre você. Que esse rio passe na sua vida e tudo que ele tocar traga vida. E libero também fontes superiores, que a manifestação do Espírito seja real sobre a sua vida.
real sobre a sua vida. Que o Espírito Santo possa te levar numa plenitude espiritual, manifestando em você tudo aquilo que Ele deseja desde sempre. Eu libero sobre a sua vida fontes inferiores e superiores para a glória do nome de Deus. Que você receba vida nesse deserto. Água é fonte de vida. Fonte de vida é o Espírito Santo de Deus. E esse rio te ajuda a perdoar, amém? Aleluia. Talvez você precise e esteja tudo estampado na sua vida, aquele tampão que coloca para a água não escorrer. Deus está falando comigo: perdão, perdoa. Perdoa o seu pai, que talvez ele não te deu as fontes superiores, inferiores. Talvez você até pediu. Você era filho de pastor, você era filho de um crente abençoado, e ele não foi o que ele deveria ser para você. Perdoa, recomeça. Há uma nova história na sua vida, há uma nova história na sua descendência. Aleluia. Tem promessas novas para você. Aleluia. Recomeça nessa Aleluia. Noite, perdoa. Deixa Deus tirar o tampão que tem prendido você, não tem deixado você frutificar, e Ele quer fazer você frutificar em todas as Aleluia. Áreas, não só na sua família, na área ministerial. Talvez você tenha vivido tempos de sequidão na sua área ministerial, você não tem conseguido ter filhos espirituais. Deus quer nessa tarde tirar todo o tampão, para que você flua, para que a sua terra seja fértil, para que você tenha uma colheita grande, uma colheita abençoada, e que muitas pessoas sejam filhos abençoados espiritualmente sobre a sua vida, através de você. Nós somos a família do Deus Altíssimo. A igreja é a tua família, é na comunhão, aí a gente volta. Não deixa nada, não deixa. Precisa perdoar, corre e perdoa, conserta, reconcilia, mas não perde as correntes de água. Aleluia. Não perde as fontes superiores, não perde as fontes inferiores. Por onde esse rio passar, deixa ele passar. Deixa esse rio passar. Só se entrega para ele nessa tarde. Se entrega para ele nessa noite. Se entrega para ele nessa conferência. Se entrega, deixa Ele mover, deixa Ele transformar sua mente, deixa Ele lavar sua mente de conceitos, de preconceito, de eu acho, eu sei, eu penso, eu acredito. Larga tudo isso, deixa o rio te lavar em nome de Jesus. Mas a minha alma, pastor, estou agarrada aqui. Deixa Ele lavar sua alma. Deixa. Fontes de águas, poder do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé. Queria que você fechasse os seus olhos e nós vamos cantar esse louvor. Enquanto nós estivermos cantando, o louvor estiver cantando, eu queria que você fizesse uma oração, orasse. Pedisse a Deus fontes. Deixa eu te falar, não pensa assim: se fulano tivesse aqui, o vizinho. Olha para dentro da sua casa, vê se está seco. Fala: Senhor, dá-me fontes de água, me dá uma bênção. Meu casamento está sequíssimo, Senhor. Meu relacionamento com meu filho está muito seco. O relacionamento com a minha filha está seco. Eu não converso há um tempão com meus pais. Tem misericórdia. Pessoas têm problema com sogra. Eu não converso com ela, eu não gosto dela. Para com isso, em nome de Jesus. Olha para dentro da sua casa. Olha para dentro de você. Está passando fontes aí agora em você. Fontes agora em você. Fontes inferiores e superiores em você. Aleluia! Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede.
fonte, Senhor. Água, 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 jorrando no deserto, água, 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 jorrando no deserto, água, água na sua alma, água jorrando no deserto da sua alma, água no seu corpo, água, água, fontes superiores na sua mente, fontes superiores sobre você. Vida de Deus em você nessa tarde. Se entregue a Ele. Espírito Santo, eu estou aqui. Lava o meu ouvido. Eu tenho escutado coisas ruins. Lava os meus olhos. Lava os meus lábios. Lava a entrada do templo. Lava meu coração. Lava minha mente. Pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está começa agora a encher esse lugar, Senhor, do tornozelo agora, subindo o rio, Senhor. Suba o rio nesse lugar, Seu Espírito Santo. Agora, Senhor, até o joelho. Suba o rio nesse lugar. Suba a Tua presença, a intimidade da Tua presença na vida dessa irmã. Suba agora, Senhor. Suba, suba até a cintura. Vem inundar esse lugar. Inunda, 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 inunda até o lombo, Senhor. Vem subindo pelo peito, Senhor. Vem subindo, Senhor. Vem subindo, Senhor, até os ombros. Deus, agora faça-nos mergulhar. Mergulha, Senhor. Tira a sequidão, ó Deus amado. Tira a sequidão, Senhor. Sequidão causada pelos pais. Sequidão causada pela infância, Senhor. Sequidão na alma. Sequidão no corpo. Sequidão no espírito, Senhor. Religa o nosso espírito. Cura a nossa alma. Traz vida. Aonde o rio passar, a Tua palavra diz que vai trazer vida. Traz vida, Senhor. Traz vida, Senhor. Vida, 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 vida. Vida no filho dessa irmã. Vida na filha desse irmão. Vida na família dele. Vida na família dela. Inunda lá, Senhor, a casa dele. Inunda a casa dela, Senhor. Da Tua presença, Senhor Espírito Santo. Vem como fontes superiores nesse lugar. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Quero beber. Aleluia. Receba vida. Receba vida. Espírito de vida. Espírito Santo de vida. Espírito Santo trazendo vida para a sua vida. Fé é o segredo. Creia,
Toma posse. Os meus filhos são abençoados. A minha casa é abençoada. Toma posse. Toma posse. Eu posso porque a Bíblia diz que eu posso. Eu sou porque Deus diz que eu sou. Eu vou conseguir porque o Espírito Santo vai ser comigo. Porque o Espírito Santo mora em mim. Porque de mim flui rios do Espírito de Deus. Os meus filhos são cheios da presença de Deus. Fé, fé. Toma posse, 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 posse. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Acessa as promessas da palavra de Deus pela fé. Posse. Aleluia. Aleluia. Que a vida de Deus flua em você e através de você, na sua família, na sua rua, na sua igreja, no seu trabalho, por onde você passar. Leve esse rio com você, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor muito forte nessa tarde. Aleluia. Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo